Como é que é o tema que a gente vai celebrar esses 3 meses? Quem pode me ajudar? Qual o tema geral da igreja do ano? Isso, ano da dependência do Senhor. Nesses 3 meses, aqui nos cultos de quarta-feira, nós estaremos trabalhando esse tema, reconhecendo a dependência do Senhor. Uma coisa, meus queridos irmãos, é dependermos de Deus. Isso é inerente a todos nós. Todos nós dependemos de Deus em tudo. Nós dependemos de Deus para respirarmos. A Bíblia diz que Deus dá a todos a respiração e a vida, de maneiras que o próprio salmista, quando pensou naquilo que Deus nos dá, ele disse no Salmo 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Se o salmista perguntou a si próprio, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito, é porque ele reconhecia os benefícios do Senhor. O Salmo de número 103 diz, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Está no plural. Então, os benefícios do Senhor atingem a plenitude da nossa vida e todo o nosso ser, quer seja o aspecto espiritual, emocional, emotivo, sentimental, físico, existencial, e a gente poderia debulhar isso, falar no aspecto profissional, financeiro. A bênção de Deus, ela alcança toda a nossa vida. E tem um detalhe nas Sagradas Escrituras que diz que Deus faz com que o seu sol, eu gosto dessa palavra porque Deus diz que o sol é dele. Deus faz com que o seu sol e a sua chuva, escutem isso, venha sobre justos e injustos. Por quê? Porque nós estamos falando de coisas naturais, e suficiência e subsistência natural, que se alguém não confessa a Cristo como Salvador, Deus não vai lá e tampa o seu nariz, tu vai morrer, miserável. Nada disso. Ao contrário, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte do que morre sem ele. E aí a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Vai entender. Então eu busco a Deus, Deus tem prazer na minha morte. E aquele que não busca a Deus, Deus não tem prazer na morte dele. Que negócio, que paradoxo é esse? É simples, porque quando partimos desta vida, estamos eternamente com Deus, eternamente com o Senhor. E aquele que parte dessa vida sem Deus, distante do Senhor, não tem mais jeito. É por isso que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e tem prazer na morte dos seus santos, porque Ele está lá do outro lado, vem meu filho, vem meu filho. Exatamente assim. Mas enquanto estamos vivendo aqui, somos nutridos por Deus. Somos alimentados pelo Senhor. E existem algumas pessoas que são doidas, ousadas, e quando se vêem algum êxito na vida, elas se autoavaliam e pensam que o mérito é todo seu. Mas quando a gente se levanta para o trabalho e tem movimento físico, né? Eu recebi um áudio esses dias atrás, um vídeo que eu depois descobri que já era antigo, de um médico, um dos diretores, presidentes de uma das grandes companhias de seguro médico do Brasil, de hospital, ele falando da dificuldade que ele tem por conta de estar com um câncer generalizado, quando é generalizado é o que mesmo? Metástase. E ele diz que hoje ele avalia a pessoa que tem força para subir o morrinho da sua casa, chegar até a sua casa feliz depois do trabalho, mas tem disposição e força. Aquele que tem mobilidade para ir e vir. E ele, com tantos recursos, é tão limitado hoje, com tanto dinheiro é tão limitado hoje. Então, a gente percebe que na vida, embora o dinheiro seja importante, é ou não é? O dinheiro é importante ou não é? Se o seu não é, fica ali na porta, na hora que eu sair, pode me dando tudo, bota dentro do sacola e me entrega tudo. O dinheiro é importante, tudo que Deus nos deu a viver é importante. É um conjunto de coisas importantes. Mas existem coisas que elas não são apenas importantes. Elas são substanciais na nossa vida. Então, o ar, a respiração, é uma dessas para a vida humana. E já foi parafraseado aqui, todo mundo já viu,
principalmente no período de pandemia, não fazendo alusão ironicamente a nada, nem brincando com o assunto, das pessoas que padeceram e sofreram angustiosamente por lhes faltar o ar para respirar. E aí essas pessoas começaram a valorizar uma coisa que é automática, quer dizer, você estava respirando até agora, você respirou hoje o dia inteiro e não contou sua respiração. Agora talvez você esteja aí percebido, agora eu estou. Mas você respirou no automático o dia inteiro e nem deu graças a Deus pelo ar que você está respirando. Talvez agora você esteja dando graças a Deus pelo ar que você está respirando, porque quem soprou isso aí foi Deus. Lá no princípio veio sobre o homem, soprou o fôlego de vida, e a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. E aí faz a mulher da costela do homem, da parte óssea do homem, a mulher já saiu respirando automaticamente. Uma bênção. Então Deus tem nos dado tantas coisas. Mas o nosso tema aí não é esse. O nosso tema é reconhecendo a dependência do Senhor. Eu reconhecer, você reconhecer que nós dependemos de Deus. Uma coisa é a suficiência que Deus me dá para eu viver, e uma outra coisa é eu reconhecer que é Ele quem dá. Talvez a gente compreenda por que nesse texto que João escreve, Jesus disse, ele começa dizendo, eu sou. Ele começa dizendo quem ele é. Porque tem alguns homens que são tão soberbos que se o Senhor Jesus começasse dizendo quem eles são, já iam se ensoberbecer, está vendo? Olha só. Mas Jesus já começa dizendo, olha só, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, o viticultor, vocês são as varas, fiquem sabendo que vocês são apenas as varas, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus se coloca como aquele que é a suficiência para nós vivermos. Por quê? Porque um galho fora do tronco da videira seca e morre. Então Jesus já está dizendo, eu sou a videira verdadeira, fique em mim que você vai ter vida, e vai ter tanto vida que ainda vai gerar fruto, vai produzir algo na sua vida. É isso que Jesus Cristo quis dizer. Então, a partir do momento que a gente reconhece quem Ele é, nós criamos um vínculo nesse relacionamento, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. E diante de tantos textos que eu poderia pegar da palavra, eu vou ficar aqui com Provérbios 3, por gentileza. Abra sua Bíblia, em Provérbios 3. Nós temos, e todos os eventos, episódios bíblicos, eles declaram de uma forma patente, sem deixar dúvida, a dependência de Deus, a dependência do Senhor. Aconteceram tantos eventos no mundo e estão registrados na palavra de Deus, que nós vemos em cada um deles a mão de Deus suprindo, fortalecendo, dirigindo, orientando. Em muitos casos a direção é genérica, geral, para todos. Em alguns outros casos, objetivamente, para quem dá ouvidos a Deus e reconhece o Senhor. Quando Noé disse que viria um grande dilúvio sobre a terra, ninguém deu crédito, ninguém acreditou. E eu vou ousar em dizer, está vindo na minha mente agora, se ele não fosse casado, nem aquela que naquele momento era sua esposa ia dar crédito. Se ele não tivesse filhos, nem aqueles que eram seus filhos iam dar crédito. Eles acreditaram porque estavam perto do pai e acreditaram naquilo que o pai estava falando e creram naquilo que Deus tinha mandado o pai fazer e fizeram juntos. Então eles chegaram a um nível de dependência de Deus tão grande que eles ouviram Deus, e a dependência deles era entender o que Deus lhes orientava a fazer. Durante esse trimestre nós vamos ouvir também, quem sabe, um pouco disso, que nós dependemos de Deus, e nos nossos níveis de dependência, o Senhor nos instrui a fazer coisas que vão servir
para o nosso deleite ou para a nossa própria segurança. Foi o caso de Noé, que quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai se reportar essa história, ele diz que pela fé, Noé construiu uma arca para a salvação dele e da sua família. E nós sabemos que Noé não construiu a arca sozinho, ele construiu com seus filhos, ele construiu com a sua família. E entrou ele na arca, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, 8 almas, 8 pessoas, fora os animais. Então, o próprio Deus deu a Noé sabedoria, expertise, determinação, aplicação para fazer com as suas mãos aquilo que seria a sua salvação e o seu livramento. Mas sem o Senhor, ele jamais, talvez ele faria, nem jangadinha ele faria, contra mais um grande barco daquele que até hoje as pessoas que entendem de construção naval e mexem com carpintaria, um monte de coisa, não conseguem entender, discernir como que ele conseguiu fazer aquilo ali, como aquilo funcionou. Sabe por que ele fez aquilo ali, por que funcionou? Porque quem deu a planta foi Deus, Deus quem disse como deveria ser feito. Então a gente depende de Deus em todos os níveis da nossa vida, mas existem momentos que Deus nos dá a direção do que fazer, e aquilo que a gente fizer vai ser a nossa salvação, vai ser o nosso livramento. Não quer dizer que foi a nossa mão, mas foi o poder de Deus, a glória do Senhor. Isso pode estar acontecendo com você agora. Deus pode ter trazido uma ideia a você, Deus está trazendo uma orientação, que agora você pensa, para que isso? As pessoas passavam diante de Noé o maluco. Até tem um hino que é do meu tempo de criança, que é mais ou menos assim, talvez eu erre, mas vou tentar lembrar. Lendo a Bíblia eu encontrei no Antigo Testamento o que foi acontecido, isso já faz muito tempo, de um povo muito cruel, que Deus teve compaixão, mandou que Noé pregasse, a palavra proclamasse, fazendo do povo irmão. Mas o povo não ouvia, nem tampouco tinha fé, antes passaram sorrindo sobre a arca de Noé, dizendo isto é mentira, nosso Deus não é vingativo, ele diz que sabe tudo, está ficando caduco e perdendo o juízo. Mas um dia o Senhor a Noé se fez ouvir, animais grandes e pequenos na arca fizeste ir, e das nuvens lá do céu chuva começou a cair, e da terra água nascendo, as águas foram crescendo, e a arca começou a subir. E depois de muito tempo, as águas foram baixando, Noé soltou uma pombinha, como é que eu me lembro disso, né? A qual veio lhe avisando. Um galinho de oliveira trouxe para confirmação, e Noé saiu da arca, ofereceu o holocausto com prazer no coração. Vocês não vão nem aplaudir? Pelo amor de Deus. Tá um aplauso xoxo, mas é pelo menos um aplauso, tudo bem. Agora, como é que pode? Ele está fazendo aquele negócio, todo mundo, ô caduco, ô maluco, ô débil mental. Você está doido? Não chove, que negócio é esse? Que inundação é essa, rapaz? Eles não sabiam que o Deus que ia fazer a chuva cair tem o poder para furar o solo da terra com o poder do seu dedo, da sua glória, e fazer vazar água da onde... E diz a Bíblia que veio água de baixo, água de cima, e aquilo se juntou tudo num montão. Porque Deus é quem Ele é, todo-poderoso, glorioso, majestoso na nossa vida, e pode sim trazer ideias, orientações, que até a gente pensa, isso parece ser meio doido, meio desconectado da razão. É bom que você entenda se você não está fora da razão. Mas o Noé disse, está doido. E eu não sei se Noé algum dia chegou à conclusão que ele não devia estar muito bem da cabeça, não. Mas ele seguiu fazendo o que ele entendeu que Deus tinha mandado, e Deus tinha mandado. E a prova que Deus tinha mandado e que deu certo é que funcionou. Então quem sabe você está agora diante de um dilema, de algo que você não sabe como fazer, e está vindo uma ideia após você orar. Não é? Tem que ser após orar, tem que ser após consagrar, tem que ser após perguntar ao Senhor, porque senão não vale.
Para crente não vale. Vira para o teu irmão e fala assim, tem que ser no mínimo com oração. Vai, fala, tem que ser no mínimo com oração. E essa ideia que vem de Deus não pode passar por cima de preceitos bíblicos. Nunca pode passar. Então, quem sabe está vindo uma ideia, uma orientação, que ela parece até burlar algumas regras de ciências exatas, como matemática ou qualquer outra coisa, mas eu quero lhe dizer, se foi Deus quem falou, se foi o Senhor quem disse, pode ser o mais extraordinário, o mais extravagante, mas vai ser funcional. Em algum momento vai ser comprovado essa história que você está contando que Deus falou com você. O problema todo é você ter medo de passar vexame. Se Noé tivesse vergonha de passar vexame, ele desistiria na segunda martelada. Se eu, tomando toda a liberdade, o presbítero Misael tivesse que eu levar Noé, vamos comer, vamos fazer um churrasco, vamos parar com esse negócio, depois a gente vê isso. E o outro ia falar outra coisa. Mas não. Podem me chamar de maluco e de doido, quem falou comigo foi o Senhor. Maluco e doido é quem não ouve Deus, maluco e doido é quem não dá ouvidos ao Senhor, maluco e doido é quem não crê nas Sagradas Escrituras. Eu creio, Deus falou comigo, eu vou perseguir esse intento, eu sei que Ele falou comigo e a palavra que Ele falou não volta atrás, vai dar certo. É uma instrução divina, quem pode dar glória ao nome do Senhor? Então, depois de meia hora falando, Provérbios 3, só para nos servir de condução hoje. Provérbios capítulo 3 diz, filho meu, não te esqueça da minha lei, da minha palavra, e o teu coração guarde os meus mandamentos, as minhas orientações para você. Por quê? Porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreva-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não te firmes, não se baseis no teu próprio entendimento. Olha o versículo 6, reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os seus ossos. Quem pode dar glória a Deus? Ore comigo. Senhor, aqui está a tua palavra, e aqui está esse tema para esse trimestre. Eu já sei que o Senhor vai falar bastante conosco, e nós queremos estar atentos ao teu falar, nós queremos estar atentos para ouvir o que o Senhor está falando para a tua igreja. Ministra o nosso coração, junto com a tua fala, com a tua palavra, dá-nos a ousadia do Espírito para cumprir aquilo que o Senhor está trazendo como orientação para nós. Pode ser a orientação mais descabida, mais desproporcional, aquela que não se conforma com algumas coisas, mas se vem da tua boca, ela vai funcional, nós vamos executar e vai dar certo, porque nós sabemos que o Senhor não burla a tua palavra, que toda a tua palavra é fiel, que o Senhor é fiel, e a orientação que o Senhor nos dá é a mais segura, aleluia, e nós queremos receber a tua palavra, durante esses 3 meses, nesse propósito, nós queremos ouvir a tua voz, sobre coisas inéditas na nossa vida, sobre coisas extraordinárias na nossa vida. Fala, porque nós queremos te ouvir. Oh Deus, nos comunica, Senhor Deus, a tua instrução. Oh Senhor, libera para nós a orientação, e nós vamos perseguir aquilo que o Senhor determinar para nós, Senhor. Então somente nos dê total consciência que é o Senhor que está falando conosco. Quem crê e declara, diga amém. Eu me lembro, enquanto estava terminando a oração do Gideão, estava falando com uma irmã ainda hoje de manhã em atendimento, dizendo de que às vezes a instrução de Deus, a orientação de Deus, ela é meio desconecta da realidade.
E Deus nos conhece, Deus sabe da nossa limitação, Deus sabe da nossa fragilidade, e nós podemos sim pedir a Deus confirmação daquilo mesmo que Ele falou. O Gideão pediu: ó Deus, o que o Senhor está falando é tão extraordinário, porque é desconecto da realidade. O Senhor diz que o Senhor é comigo, diz que eu sou um varão de valor, diz que vai livrar Israel através de mim contra os midianitas, mas a minha casa é a menor da tribo, a minha tribo é meio esquisita em Israel, não há possibilidade. Isso que o Senhor está falando, Gideão vai tentando convencer Deus que ele está enganado. Olha, Deus, o Senhor deve ter enganado, o Senhor deve ter sonhado de noite, deve ter tido um delírio à noite. E aí Deus fala, a Bíblia diz que não é mais o anjo que fala com Gideão, diz: o Senhor disse a Gideão. E o que Deus disse não está escrito, mas está no sentido, eu vou parafrasear. Gideão, você tem razão em tudo que você está dizendo, você entendeu certinho. Eu estava tentando te motivar. Na verdade, você realmente é fraco. Tua família realmente é insignificante na tribo. A sua tribo realmente não tem muita coisa a ver. Mas o detalhe não é esse, Gideão. O que estou dizendo para você é porque eu vou ser contigo, você vai conseguir fazer o que eu estou dizendo. O problema meu e seu é nos aventurar em querer realizar coisas que Deus disse que iria acontecer na nossa vida, e a gente é dependente para ouvir. Olha, para ouvir eu quero ouvir o recado, eu quero ouvir a mensagem. A gente é dependente, a gente consagra. Quando a gente ouve, a gente sai desembestado, igual a mula doida, desculpa a expressão vulgar e grotesca, e não quer ter entendimento daquilo que Deus falou, não quer agir com sabedoria naquilo que Deus está nos ensinando. E aí algumas coisas não dão certo, não foi porque Deus não disse, não foi porque não foi Deus que tenha falado, mas é porque na hora de cumprir nós não ficamos dependentes de Deus. E aí vai o Gideão: Senhor, bota o molho aqui, o velo na eira, agora molha só o eiro, não molha só o velo, não molha mais a eira. Ó Senhor, Gideão, ainda estou vendo que você ainda está meio em dúvida. O Senhor só sabe, pois é. Desce no acampamento dos inimigos, leva um com você. E levou o pajem de arma lá, um tal de Pura. Ainda bem que levou o Pura, porque se levasse um contaminado, isso é um problema. Aí encostou e ficou lá na beirada do acampamento dos midianitas. E aí ele está lá atento, Deus mandou ele descer lá, falou: estou aqui, Deus mandou, não estou ouvindo nada. Daqui a pouco um diz para o seu companheiro, um dos guardas: tive um sonho essa noite, um pão tostado, eu não me lembro do sonho, estou vindo na mente, estou falando, eu sei que fez um reboliço lá, e ele diz: olha, aí o cara foi interpretar o sonho desse, falou assim: olha, isso aí que você viu é nada menos do que a espada de Gideão. Lá no acampamento do inimigo sabiam de Gideão. O inimigo sabe quem é você. Ele é tão tolo. Nós não estamos interessados em que ele saiba quem somos nós. O que nós estamos interessados é que ele sabe quem está sobre a nossa vida. E quem está sobre a nossa vida é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você pode abrir a boca e dar glória a Ele. E Gideão, quando ouve aquilo: peraí, o inimigo sabe de mim. Caramba! Saiu dali e voltou, tocou a buzina, ajuntou os soldados e fez o que Deus mandou ele fazer. E ele dependeu tanto de Deus, que os 32 mil que ele chamou primeiro foi reduzido a 300, com aqueles 300 ele livrou o povo de Israel dos midianitas, mais de 100 mil homens, porque ele creu em Senhor e dependeu de Deus desde o início até o fim. Então, olha, escute, deixa eu lhe falar, é melhor conversar um pouco mais de tempo com Deus do que dizer que acreditou e sair e não praticar o que ele disse. Eu vou repetir. É melhor conversar um pouco mais com Deus.
É melhor mandar vazar a dúvida do coração pela presença e pela palavra do Senhor e sair dali confiante do que ouvir e já sair igual um desembestado e dizer: eu já entendi, agora eu vou fazer. Não. Deus não se nega em comprovar o que Ele disse, em testificar no nosso coração, em trazer confiança, em trazer ousadia. Porque a base de tudo isso aqui não é sair aqui, não, porque fulano disse eu creio. Não. Para vivermos uma vida de dependência de Deus, demanda algumas coisas antes. A primeira coisa que demanda para que a gente chegue num nível de dependência com o Senhor é relacionamento. Relacionamento com Deus. Segunda coisa, conhecimento de quem Deus é. Quando eu me relaciono com Deus, eu conheço Deus. Quando eu conheço Deus, o meu nível de confiança não apenas aparece, mas cresce. E quando esse nível de confiança cresce, é o meu momento de ser totalmente dependente de Deus. Por quê? Porque eu tenho relacionamento com Ele, eu tenho conhecimento de quem Deus é, meu nível de confiança está alto porque eu tenho conhecimento de Deus na minha vida, porque me relaciono com Ele, e porque de tudo isso eu tenho agora um nível de dependência grande de Deus, porque eu reconheço quem Ele é. Por isso que Deus diz em João 15, eu repito, olha só, para adiantar vocês que são ramos, eu já vou dizer para vocês, a videira verdadeira sou eu. Não é vocês não, sou eu. Vocês estão ligados em mim, então fiquem seguros, porque vai dar tudo certo. Vira para o seu irmão e diga: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, diga para o seu irmão. Vai dar tudo certo, aponte o dedo para ele e diga: se você colocar a sua fé em ação, diga: vai dar tudo certo. Diga de novo: vai dar tudo certo. Sabe qual é o problema nosso também? É achar que não está dando certo, porque a gente, além de querer que tudo dê certo, a gente quer determinar o passo a passo. Não, vai ter que acontecer assim, 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 assim. Para com isso. Se é o sobrenatural que vai agir em teu favor, se as coisas humanas, as metodologias praticadas humanas não funcionou na sua vida, e agora é Deus que vai intervir com o sobrenatural, larga de ser simplório. Deus não vai se submeter à sua determinação no passo a passo a que Ele quer te levar. Deus não vai fazer isso. Ele vai fazer o que Ele achar que deve, porque Ele sabe onde mexer na nossa vida. Nós queremos resultados sem sermos incomodados. Nós somos qual criança, como eu lá na roça, que caía, ralava o joelho todo e queria sarar sem lavar, sem colocar um remédio ou um álcool que queimasse. Vai queimar, vai arder, vai doer. Eu quero cura, mas não quero que doa, porque basta, já está doendo, não mexa mais. Meus irmãos, Jesus, Deus vem para intervir e interagir na nossa vida, e Ele vai mexer naquilo que está errado, e se tiver que doer, vai doer. Ele vai aplicar remédio, e depois que Ele aplicar o remédio, vai começar a sarar, vai haver um processo de cura, e nós vamos ser restaurados pela mão curadora do nosso Senhor. Você pode dar glória a Deus? Você recebe essa palavra para você? Então, se você entende que já depende um pouco de Deus, fala: Deus mexe mesmo, mexe na minha vida mesmo. Tem um hino que a gente canta: muda as coisas de lugar. A gente acha que sabe arrumar as coisas em casa, sempre chega um bota defeito. Não bota porque eles são respeitosos, não querem falar. Olha, eu botei aquilo ali, olha que beleza, que maravilha, tá bom, não tá? A pessoa pensa: não gostei. Tá bonito. Mas é lá dentro pensa: se você, eu não botaria aquilo ali. Aí você bota uma roupa para a igreja, umas camisas bacanas assim, camisa é agora, é hoje. Tem camisa que alguns irmãos que eu nem usaria. Tá bonita? Não tá feia. Para não perder o amigo, a gente não pode mentir. Essa aí até usaria. Eu tenho uma parecida com essa que eu não uso há 10 anos. Por que você acha? Então, lá em Ezequiel 37, o povo de Israel era exemplificado naquele vale de ossos secos.
Se eu não voltar a palavra, vocês me perdoem, eu falo outro dia. E o Ezequiel vem e o Senhor o leva aquela visão, ele olha aquilo tudo, que ele devia estar fedendo, né, vale de ossos secos. E ele falou: filho do homem, profetiza aos ossos. E ele falou: profetizei como se me deu ordem. E a Bíblia diz que houve um ruído e um reboliço. Agora tem gente que quer que os ossos cheguem cada osso ao seu osso sem ter barulho, sem ter reboliço. Tem gente que quer que as coisas da sua vida atrapalhadas um tempão, Deus coloque no lugar sem ter barulho, sem ter dor, sem ter movimento. E a Bíblia diz que houve um ruído, um barulho, um troço de doido. E quando ele olhou assim, estava cada osso ligado ao seu osso. Por quê? Quem estava operando aquele barulho foi o Senhor para colocar as coisas no lugar. E nós às vezes queremos que Deus faça a obra dele silenciosamente. Ah, Senhor, o Senhor é tão poético, não é verdade? Não! Deus vai trabalhar, vai barulhar, vai fazer doer, para quando ele consertar a gente valorizar o que ele consertou. O povo tinha que saber, para que nunca mais virassem de novo um vale de ossos secos. E Deus disse: ficou assim porque se ausentaram de mim, se distanciaram de mim. Eu agora consertei, mas se distanciarem de novo, vai voltar tudo aquilo que vocês querem. Então, quando nós olhamos o trabalho de Deus, o trabalho do Senhor, aquilo que Deus faz, meus irmãos, é coisa extraordinária. Deus não faz para tapear, Deus não faz para enganar, para engodar, para resolver um negócio, não tapa ali para vazar lá. Não, Deus faz uma obra completa. Deus faz extraordinária. A obra do Senhor é perfeita, porque Ele é perfeito. A obra de Deus é grande, porque Ele é grande. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres, porque o nosso coração está feliz. Por que Ele fez coisa grande? Porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele não brinca de ser Deus, Ele não brinca. Então, o Senhor convida a mim, convida você para um relacionamento com Ele, para que haja conhecimento de quem Ele é. E o tema aqui é reconhecendo a dependência do Senhor. Então nós conhecemos a Deus, é o nosso primeiro convívio, nosso primeiro momento. Segundo estágio dentro disso que eu estou falando com vocês. Então a gente conhece a Deus e a gente então reconhece a Deus. O trabalho de reconhecimento é para tentar saber quem fez aquilo ali. Vamos fazer um reconhecimento do local para tentar identificar. Eu não vou dar detalhes do que eu estou falando aqui para não errar. Então vamos reconhecer quem fez isso aqui. Aí vão examinar, ver as provas, ver as digitais. Esse encontro digitais. Vamos fazer um reconhecimento do lugar para ver se acha alguma coisa específica de quem tenha feito aquilo ali. Um assassinato, um furto, um acidente, qualquer outra coisa, coisa ruim, coisa boa, enfim. Meus irmãos, na vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, Deus é o primeiro que quer que a gente faça o reconhecimento daquilo que está acontecendo na nossa vida, para que a gente veja digitais de Deus naquilo que está sendo feito na nossa vida, e que a gente chegue à conclusão: se não fosse Deus que operou isso aqui, jamais teria acontecido. Isso aqui é coisa de Deus, isso aqui tem a digital de Deus nesse negócio, porque para ficar e fazer desse jeito, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. O povo sobe o monte e há uma dúvida. Os profetas de Baal estão lá, e o Elias também está, e o Elias começa seu discurso: ora, vocês estão duvidando, não sabem quem é o Senhor, se é Deus ou se é Baal. Vamos resolver esse negócio aqui hoje. Se Baal é Deus, vamos cultuá-lo, vamos celebrar Ele, mas se o Senhor é Deus, vamos celebrar Ele também. E vocês podem começar a clamar aí primeiro, porque vocês estão meio na dúvida, eu não tenho dúvida, tenho certeza, e clamam por Baal de manhã até o meio-dia, se lancetam, se rasgam, sai sangue para atrair a presença de Baal, que é um
cabra morto, é um ídolo, não tem vida, gente viva tentando atrair a atenção de alguém que nem existe, porque Baal nem existe. E aí nada acontece. O Elias disse: agora dá licença um pouquinho, dá uma arrumada ali, dá uma ajeitada no altar de Deus, estava quebrado. E aí ele invoca o nome do Senhor, depois de colocar o sacrifício sobre o lugar ali, sobre o altar. E a Bíblia diz que Deus responde com fogo, que o fogo vem e consome aquilo que ele tinha colocado no altar, consome o altar. A Bíblia diz que o fogo que Deus manda faz as pedras em pó, ele destrói tudo, ele queima tudo. A água que Elias tinha mandado jogar 3 vezes sobre o altar para provar que Deus ia responder com fogo e podia botar bastante água, queimou tudo, que lambeu tudo. E aí o povo olhando aquilo que exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O nível de dependência que nós somos levados a Deus, ao reconhecimento, é para a exclamação e para a declaração que só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. Deus não age na minha vida para eu ser grande, para eu ser poderoso, para o meu nome aparecer nos neons da vida e se me ensoberbecer. Deus age na minha vida e na sua, seja você quem for, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja reconhecido como Senhor. Você pode admitir isso e dar glória ao nome dEle? Por isso que muitos de nós se incham, achando que é alguma coisa, enquanto que tudo que Deus faz na nossa vida é para mostrar a glória dEle, para levar pessoas à salvação, ao igual reconhecimento que nós estamos tendo, para que essas pessoas também aprendam a depender de Deus, aprendam a depender do Senhor. E esse texto de Provérbios que eu li com vocês, a palavra está dizendo que quando nós acolhemos a palavra de Deus, eu estou olhando aqui para esse capítulo 3, e quando nós acolhemos dentro de nós, o versículo 2 diz que aumentarão o acolhimento, o ajuizamento da palavra de Deus dentro de nós, a compreensão, aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. O que a Bíblia está dizendo é que a bênção de Deus por acatarmos a palavra do Senhor não somente vai aumentar a nossa vida, não só vai nos tornar mais longevos, mas não vai fazer de nós gente ressentida. Eu temo ao Senhor, está vendo, eu estou velhinho, mas em minha vida é um azar, desgraça. Estou cheio disso e daquilo, estou na idade do condor, é dor para tudo quanto é lado, é dor todo dia. Não. Que a Bíblia está dizendo que Ele vai acrescentar anos de vida e paz. Vida e paz. Vida e paz. Só Deus acrescenta anos de vida e paz. Isso não quer dizer que você não possa fazer um exercício. Isso não quer dizer que você não deva controlar as coisas da sua saúde. Fazer exames de vez em quando. Que a minha esposa não me ouça. E se adequar a um padrão de vida saudável. Não, Deus prometeu me dar vida e paz, eu vou encher, eu vou comer, beber. Eu agora estou bebendo gordura. Eu vou beber gordura para entupir tudo, a horta, a cebolinha, a cenoura, a aveia, a horta, vai entupir tudo. E depois Jeová vem com funil celestial, com desentupidor rotorruter e desentope tudo. Não, a gente não entendeu nada. Quer dizer que Deus age ao nosso favor e nós conspiramos contra nós. Então nós somos oposição a Deus na nossa vida? Não te entendi. Porque se você ora a Deus para te dar algo, para que faça algo, e você próprio conspira contra aquilo que você está orando, não te entendo. Ou você é doido, ou você é maluco, ou então não raciocina, é tudo a mesma coisa. Quem está entendendo? Por isso que Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus. A gente ora, Deus vai fazer o propósito, a gente coopera. A gente se condiciona.
A obra que Deus tem a fazer na nossa vida é grande, é poderosa, é extraordinária. Mas nem porque nós dependemos tanto de Deus, acreditamos tanto nele, nós vamos dificultar a situação, irmão. Nós vamos jogar dentro do nosso corpo um monte de porcaria para ver se Deus cura mesmo. A Bíblia diz que Paulo declara à igreja que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí ele faz uma pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça nos seja abundante? Ele diz: de maneira alguma. Se vivíamos no pecado e a graça apareceu, resolveu nosso problema, agora nós vamos andar por esta graça, nós não vamos permanecer no pecado. Nós agora vamos cooperar com Deus na nossa vida, entendemos o projeto, entendemos o plano de redenção dele, e agora nós vamos cooperar com o Senhor para ter essa vida abençoada que ele nos prometeu. Quem está entendendo, ou pelo menos crê, abra a boca e diga glória a Deus, diga amém. E a palavra diz que não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Benignidade, a capacidade que só Deus tem de não conspirar malignidade contra ninguém, de não arquitetar coisa alguma destrutiva, maligna, malévola contra ninguém. É um princípio de atributo divino que ele planeja só coisas boas para nós. E quando ele nos dá um chá de boldo, ele quer a nossa saúde estomacal completa. E nós analisamos o que ele nos dá a viver e a gente diz: Deus não pode estar sendo bom me dando boldo. Só depois que você vê o resultado do boldo, quando entra no seu aparelho digestivo e faz aquela bênção no seu intestino. E resolve um monte de coisa. Sim ou não, irmão? E ele diz: ata essas coisas ao teu pescoço, escreves na tábua do teu coração. Ou seja, não perca de vista, não deixe de praticar isso, não deixe de conviver com isso. E o que vai acontecer? Vai achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Aos olhos de Deus e dos homens. E o versículo 5 diz, concluindo, daqui a pouco: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te baseis no teu próprio entendimento. Não se galardoe, não se autogalardoe de achar que você sabe, que você raciocinou e chegou a uma conclusão ideal para desvencilhar-se daquilo que você está orando. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes, não te estribes no teu próprio entendimento, no seu próprio raciocínio humano. E aí o versículo 6 diz: reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos. E quando você reconhecer ao Senhor, Ele endireitará as tuas veredas. Sabe aquele negócio que era alto e baixo, agora se tornou plano? Porque o Senhor aplanou as suas veredas. Ele tornou retilíneo o seu caminho. Porque você já aprendeu a lição do temor do Senhor, já aprendeu a submeter ao Senhor, já declara que é tudo Deus que fez na sua vida, que é Deus que está operando isso na sua vida. Quando Tiago escreve, ele escreve a um povo que estava meio se desalienando, por isso ele escreve o que escreve. No capítulo 4, ele diz, eu vou repetir algo que disse domingo ou qualquer outro dia, ou se não foi aqui, foi em um dos nossos tempos, e se não foi lá, foi aqui, mas disse. O Tiago 4 diz que você que diz que vai a tal lugar e vai fazer isso, aquilo, vai conquistar, vai dar tudo certo, vai ganhar e vai voltar feliz. E o subtítulo na Bíblia fala da falibilidade dos projetos humanos. E ele diz, ao invés do que deverias dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor me der força, se o Senhor estiver comigo, eu estou aumentando o que o Tiago escreveu. Se o Senhor me orientar, se o Senhor me dirigir, se for essa a vontade de Deus, eu vou a tal lugar amanhã.
Se Ele quiser que eu vá, mas o dia não é amanhã, é depois da manhã, eu vou depois da manhã. Se o lugar é para eu ir, mas é só mês que vem, então eu vou lá mês que vem. E se for para ir amanhã, mas o lugar não é esse que eu pensei que era para ir, eu vou amanhã no lugar que Ele me direcionar a ir. E indo eu vou contratar, e se Ele achar que é para chegar e não contratar nada, eu não contrato nada, eu espero, contrato no outro dia depois que eu chegar. E eu vou ganhar, e se Ele achar que é para eu não ganhar, para perder no primeiro dia e ganhar no segundo e recuperar no terceiro, assim que vai ser. Se Ele quiser, se for assim a orientação dEle, assim vai acontecer. O que importa é que eu me condiciono ao que Ele quer que aconteça. Por quê? Porque eu confio tanto nele, que eu dependo tanto dele, que até alguma coisa que aconteceu, um revés aqui agora, eu não vou me precipitar, eu não vou decepcionar, eu não vou desconfiar, porque eu reconheço que eu dependo dele. E meus irmãos, se a gente for abrir um leque de opções aqui do nosso reconhecimento de dependência do Senhor, a gente chegaria à conclusão que a gente deixaria de fazer um monte de bobagem no nosso casamento, um monte de bobagem na criação dos filhos, um monte de bobagem no tratamento com os nossos pais, um monte de bobagem no relacionamento com os irmãos na casa de Deus. Se a gente reconhecesse o Senhor em tudo, muita coisa seria diferente na nossa vida. Muita coisa que não aconteceu, aconteceria, e muita coisa que aconteceu, nunca aconteceria, porque a gente já tinha aprendido a depender de Deus. E a gente chega sempre à mesma enquete interior. Quanta coisa eu fiz, que eu amargo resultados ruins até hoje. Eu estou parafraseando que se eu pudesse voltar atrás, jamais faria, porque o custo ficou muito caro. Não é verdade? Ah, se eu soubesse, eu tivesse orado um pouco mais, eu tivesse praticado a palavra, e não tivesse achado naquela hora que era um peso para mim, o mandamento de Deus, a ordenança do Senhor para mim. Ah, se eu tivesse acatado a palavra de Deus no meu coração, quando ela disse para eu não me assentar na roda dos escarnecedores. Ah, se eu tivesse acatado a palavra de Deus quando disse para eu não seguir conselho de ímpio, de gente que não teme ao Senhor. Ah, se eu tivesse. Eu teria evitado isso. Aí vem Deus para jogar tudo isso na nossa cara. Não. Aí vem Deus para acatar a nossa dependência dEle, porque a gente compreendeu que fez besteira. E a gente está aprendendo a depender de Deus e da sua palavra e do seu ensinamento. E vem Deus misericordioso, e a palavra diz que Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Para desembaraçar cabelo dói, minhas irmãs, está embaraçado dói? Não, eu tenho um prazer em desembaraçar cabelo, eu gosto, tem até a navalha perto, quando está muito embaraçado eu corto tudo para não sofrer. Não, você vai desembaraçar, vai puxar daqui, puxar dali, no final do desembaraço tem até uns produtos, né? Eu nem sei disso porque nem preciso, meu cabelo é tão bom que nem embaraça. Mas tem uns cabelos grandes aí que embaraça. E já tem uns negócios que aplica, tem até um irmão que passou já a mensagem, eu vou no barbeiro dar um trato no cabelo. Eu falei, eu não tenho essas necessidades. Ele falou, mas eu ainda tenho um pouco. Ele não falou assim, mas ele falou até pior. Só escreveu, não entendi o sentido que ele queria dizer. Mas tem uns desengraxantes de cabelo aí, que joga e desembaraça aquilo facilmente, né? Sem muito problema. Eu quero dizer para você que Deus desembaraça a nossa vida. Não sou eu quem está dizendo, é a palavra quem diz, é o próprio Deus quem diz. Se você aprender a depender de mim, eu entro na tua vida e eu desembaraço aquilo que está embaraçado, eu desato aquilo que está
atado, eu solto as correntes, eu estouro os elos que te prendem a coisas que te ferem, que te machucam, e eu faço algo novo. Eu abro o rio no deserto, eu abro um caminho no ermo, e eu te mostro a minha salvação. Mas tem coisa que só vai haver solução na nossa vida quando nós aprendermos a depender totalmente de Deus e a reconhecer que nós dependemos dele. Poxa, eu reconheço. O marido que reconhece Deus na sua vida e que tinha que ter feito diferente com a sua esposa, a questão não é só reconhecer. Eu reconheço. Então muda. Quem reconhece muda de atitude. E a mulher também, porque tem mulher que trata mal o marido. Aqui não, aqui é um turma de santa. Mas tem mulher por aí que trata mal. Então, reconheço o que fiz, o que não deveria ter feito. Então, não é só dizer, reconhecer aqui é agir de maneira diferente. E tem coisas que a gente reconhece, quer agir de modo diferente, mas precisa de autoridade espiritual. E aqui está Deus. Aqui está o Espírito de Deus para trazer para nós a autoridade que a gente precisa para cumprir a vontade dEle na nossa vida. Escute, se há alguém interessado que a gente consiga cumprir a vontade de Deus na nossa vida, é o próprio Deus. Primeiro Ele. Então Ele vai nos dar tudo o que a gente precisa para resolver isso. Vamos mais um exemplo bíblico para a gente orar. 1 Samuel 17. Davi lutando contra Golias. Davi não vai lutar contra Golias na cega. Eu vou lutar contra ele sem nem ter visto. Davi não somente vê o tamanho do gigante, vê o poder de guerra que ele tem. O rei Saul adverte: tu é um menino, um jovem, tu vai lutar contra ele, ele é destro na guerra, ele é habilidoso na guerra, tu já viu o tamanho dele? Meu filho, eu estou com medo de você morrer, toma aqui minha armadura. E a Bíblia diz que Davi põe aquilo tudo, e se movia com dificuldade. Ele pensa: o que adianta eu botar esse negócio que vai me fazer mover com dificuldade? Eu vou ser alvo fácil para o gigante. Arrancou tudo aquilo ali e falou para o rei: rei, eu não estou acostumado com isso, deixa eu ir à guerra do jeito que eu estou acostumado. Agora eu vou parafrasear o que Davi não disse, mas pensou. Ele pensou em dizer para o rei: rei, eu não quero a sua armadura, eu prefiro estar revestido da armadura de Deus, eu prefiro estar revestido do poder de Deus. E aí ele vai, e a Bíblia diz que quando o gigante o enxerga, o gigante o insulta. Porque o gigante Golias está 40 dias, de manhã e de tarde, 2 vezes por dia, vezes 40 dias, 80 vezes ele está dizendo: mande um homem aí de Israel para lutar comigo, mande aí um guerreiro para lutar comigo. E quando ele olha, vem um garoto, sem armadura, sem espada, sem lança, sem escudo, sem pajem de arma. Ele não tinha nada. Ele vem com um cajado de pastor, com um bornal do lado, com 5 pedras que ele pegou no rio e uma funda na mão, uma funda de pastor. E a Bíblia diz que o gigante diz: por acaso eu sou um cachorro para você vir a mim com um pedaço de pau? Ô menino, vou te arrebentar, tu não dá nem pro cheiro. Estou falando na linguagem assim de uns anos atrás. A linguagem hoje é mais moderna. Não vai dar nem pro cheiro, vou te matar, vou arrebentar com você. As feras do campo comem sua carne, as aves do céu fazem um banquete. E a Bíblia diz que Davi disse: eu estou vendo, porque a dependência de Deus não nos faz cegos. Eu vou repetir, você precisa gravar isso. Depender de Deus não nos faz cegos dos perigos da vida.
Davi não estava cego de quem ele estava enfrentando. Porém ele diz: você vem a mim com tudo isso, você vem, com espada, com escudo, com lança, está com pajem de arma aí, está com capacete, está tudo bacana. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, o Deus que você tem afrontado. E a Bíblia diz que quando o gigante esboça a ir contra ele, ele que sai contra o gigante, e pega e já começa a rodar a fundo e partir para cima do gigante. E a Bíblia diz que ele solta a pedra, e quando ele solta a pedra, ela crava na testa do gigante. E a Bíblia diz que o gigante cai de cara no chão. Ele não cai de costas, ele cai de cara no chão, diácono Fábio. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele cai estatelado no chão, e o Davi sobe em cima do corpo do gigante. Pega a espada do gigante, corta a cabeça do gigante, e brada a vitória do Senhor na sua vida. Ele usou a arma do gigante para matar o gigante, que era a sua espada, porque a pedra tonteou e jogou ele no chão. Mas o que declarou a morte do gigante para o povo filisteu foi quando ele corta a cabeça do gigante. E eu sei que eu vou tomar um pouquinho de tempo, mas eu vou entregar o resto, que eu nem tinha pensado. Mas como o presbítero Sérgio, o que você falou mesmo para mim? Eu não me lembro. O que você falou mesmo? Que Deus está fazendo o quê? Fala, como é que é? Deus está de mão dada com a igreja. Deus está de mão dada com a igreja. O problema todo é que tem gente que até enxerga o gigante, sabe que ele é oposição e inimigo, e desfere com as armas que Deus deu contra o gigante, e faz com que ele fique paralisado, só que não reage, não continua, acha que aquilo basta. O gigante caiu, basta. Então, Davi foi lá conferir, e eu e você sabemos que ele subir diante daquele corpanzil do Golias, se ele não tivesse morto, era um risco que ele ia correr, mas ele subiu, porque sabia que o gigante estava neutralizado com aquela pedrada na testa. Ele sobe em cima do seu corpo, pega a espada do gigante e lhe corta a cabeça, e decreta a vitória plena. Tem gente que tonteia o gigante cai, e ele não vai lá completar o que tem que fazer. Tem gente que deixa o mal sobreviver, colocou o mal no lugar, mas deixa ele sobreviver, como a Bíblia diz, como a perdiz que choca o ovo da cobra, da serpente. Sabe que aquilo é uma serpente, que aquele ovo é de serpente, mas deixa o ovinho aqui. Aí nasce aquela largatinha que é uma serpente pequenininha. Ai, gracinha, ela tem linguinha ainda, ainda mexe com o rabinho. Ah, serpentinha bonitinha. Aí começa a crescer, sabe que é uma víbora. Alimenta ela, evangelista Sérgio, dá comidinha, ela precisa comer, ela precisa crescer, é criatura de Deus. Daqui a pouco ela cresce, ó, porque a pessoa não fez o que tinha que fazer na hora. Aí eu dependo de Deus, sim, nós dependemos de Deus, mas aquilo que Deus nos instruiu, aquilo que Deus nos orientou, a gente tem que fazer. Você recebe a palavra de Deus? Amém. Meu irmão Tony vai voltar aqui para cantar um louvor ao Senhor com a gente, em nome de Jesus, e nós vamos juntos celebrar essa canção ao Senhor. Mas enquanto ele chega, porque ele tem que descer e subir, ele já não está tão magrinho, fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Fique de pé. A esposa depois vai dizer: uau, pastor, você falou o que eu queria dizer. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode dizer para Jesus que você precisa aprender a depender mais dele.
Você pode dizer isso? Porque eu estou olhando para um monte de gente que precisa depender mais de Deus. Se tivesse um espelho, eu estaria vendo mais um. Todos nós precisamos reconhecer a nossa dependência. Eu reconheço. E aí eu vou ser repetitivo, é por isso que Paulo diz lá em Atenas, na Grécia, em Atos 17, 28, em Jesus vivemos e nos movemos e existimos. Ele está dizendo, sem Jesus, a coisa paralisa na nossa vida. É por Jesus que a gente vai ter todo o êxito, é por Jesus que você vai vencer, é por Jesus, é reconhecendo a sua dependência dEle. Quando eu reconheço que dependo dEle, eu estou atribuindo a Ele o poder, eu estou reconhecendo, eu estou glorificando. Vamos celebrar o Senhor em nome de Jesus. Vamos lá.